a depravação total do homem deixa claro que Deus tem todo o direito de encerrar a humanidade no castigo eterno, pois estamos todos debaixo do pecado e não temos argumento algum diante dele. Nós temos que se achegar ao Senhor de boca calada. Foi assim que foi exemplificado, vamos dizer assim, que eu posso trazer essa ilustração de uma forma bem sucinta na aula anterior, trazendo a depravação total do homem. E essa é a nossa condição, que nós podemos ser encerrados realmente, nós estaríamos diante de Deus, levados ao castigo eterno. E então, nós entramos no verso 21, que muda toda a história, porque existe uma palavra com 3 letras, que ele diz, mas. Ele começa assim, vamos ler juntos? Do 21 ao 31 e depois a gente vai discorrendo? Rapidamente. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas o princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Veja só, o que nós lemos no verso 21. Mas, quando ele fala mas, é uma palavra que inverte toda a declaração que a precedeu. Então, quando ele vem falando sobre toda a doutrina da depravação, ele diz, mas, e aqui a gente é surpreendido pela esperança. Aqui a gente é surpreendido pela esperança de que ainda há esperança para nós. Ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então agora não é mais uma justiça baseada na lei, uma justiça que é baseada no meu braço, na minha força, pela minha vontade, por aquilo que eu posso fazer para receber a justiça de Deus. Mas ela é proveniente do próprio Senhor, uma justiça divina, amém? O pecado incurável do homem torna a depravação um fato inegável, mas a obra perfeita de Jesus, a justificação, é uma declaração irrevogável. E esse é o grande ponto. Uma vez que o Senhor tornou a justificação irrevogável, ela não volta mais. E como Ele fez isso? Dando o seu Filho para nós. Então tudo aquilo que Paulo, eu quero deixar isso bem frisado, que Paulo trouxe até o capítulo 3, verso 20, falando sobre a depravação e toda a humanidade estava diante do juízo de Deus, ela muda de cena agora, falando sobre a justificação, pela palavra que ele diz, mas agora se manifestou uma justiça, que não vem do homem, mas vem de Deus. Essa é a grande questão. Verso 21 e 22 diz assim, vamos lá, vamos avançar para o 22 também. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então veja só, significa que não podemos atribuir a nós o esforço de a gente conseguir ser justificado por Deus. Nada que você e nada que eu venha a fazer, vai fazer com que eu consiga a justificação, com que eu consiga a salvação. Vocês entendem isso? Então o Evangelho diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita. Uma justiça perfeita, através do seu Filho, que Ele oferece a nós, e que por ela nós somos aceitos. A grande questão é, nós aceitamos essa justiça de Deus? Porque ela parece incoerente, porque Deus fez tudo para nós.
Nós só precisamos crer, nós só precisamos ter fé nessa justiça. Mas muitas vezes nós não conseguimos acreditar. E nós perdemos, talvez, o poder da justificação em nossa vida. Essa é a grande questão. Conseguimos crer que Deus fez tudo e que você, através da sua força, de toda a sua habilidade, você não consegue ser justificado diante de Deus? É isso que ele está tratando com esse texto aqui, que ninguém pode fazer isso por si só. Mas é interessante que a gente pode ver aqui do verso 22 ao 25, 4 lições de como a justiça chega até nós. Então vamos ler lá o verso 22 novamente. Ele diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Então, primeiro ponto, para recebermos a justificação, para nós recebermos a justiça de Deus, nós precisamos o quê? Ter fé em Cristo Jesus, crer no seu Filho. Este é o primeiro ponto. Porque a nossa fé não pode ser uma fé vazia, uma fé vã. Então a nossa fé ela tem que ter um objeto, e esse objeto é Cristo. Senão a nossa fé é vazia, é uma crença apenas, né? Até peguei um exemplo que tem de um presidente dos Estados Unidos. Ele disse que os Estados Unidos foi edificado sobre uma fé religiosa profunda, mas não importa qual ela é. Então isso não é fé, isso é uma crença. Porque toda fé ela tem que ter um objeto. E a nossa fé tem um objeto que é Cristo Jesus, amém? Então, como foi cantado aqui, Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso fundamento. Se nós não crermos que até onde o Senhor nos levou, ou o que Ele fez, né, foi feito por Ele, por Cristo, então nós temos uma crença vã. E muitas vezes cremos apenas na nossa própria fé. Mas nós vamos ter uma compreensão hoje diferente do que é a fé e como ela é adquirida. No verso 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então não é pelos meus méritos que eu posso, ou pelos meus atos, né, que eu posso chegar e conseguir a justiça de Deus. Então, ponto, é justamente sobre isso que ele diz aqui. Nós fomos destituídos da glória de Deus, então não pelos nossos méritos nós podemos conseguir a justiça de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Veja, a palavra que ele diz aqui, gratuitamente, na palavra grega, ela significa sem motivo. Ou seja, como que a justiça de Deus chega até mim? De forma gratuita. Gratuitamente. Do grego, ele diz uma forma, sem motivo. A questão é, peraí, então Leandro, se ela chega a nós sem motivo algum, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não importa se você dava o dízimo, pensando que ia ser salvo, não importa se você jejuava 2, 3 dias achando que ia ser salvo, não importa se você de repente pensava que... Fala alguma coisa aí. Uma coisa que você fazia que você pensava que podia ser salvo. É justamente isso que você está pensando. Não pode. É exatamente isso. Não é verdade? Porque é verdade, ação social, né? A gente pensa que até fazendo ação social, porque para cuidar do pobre, do órfão, da viúva, né? Eu vou me chegar a Deus, a justiça dele virá até mim pelos meus feitos, por aquilo que eu estou fazendo. Não, de forma alguma. Então assim, por que não? Porque nós compreendemos que a graça é quando eu recebo aquilo que eu não merecia, que é a justiça. Então nós recebemos a justiça de Deus mediante a sua graça, foi gratuito, foi sem motivo, porque tudo aquilo que nós fizemos, se fizemos para receber a justiça de Deus, foi em vão. Você entende? Então, no Antigo Testamento, qual era a forma que eles acreditavam que poderiam ser salvos? Através da obediência da lei. Mas o Novo Testamento, parece que nós, virou o chip um pouquinho. E acreditamos que a nossa fé pode nos salvar. E ela pode. Mas qual fé é essa? Porque diz assim, né, que toda a nossa fé, ela é para crer na justificação e não naquilo que eu posso produzir. Ou seja, nós não devemos pensar que nossa fé nos salva de verdade.
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é a obra de Cristo que tem todo o mérito. Então, se você pensa, a minha fé me salva, eu posso fazer isso, e eu posso fazer aquilo, e assim eu serei salvo, a nossa fé já não é mais fé, já se torna obra. E é incrível como ela é sutil, e ela nos prende num lugar onde a gente pode ser enganado de uma forma muito fácil, não é verdade? Então a nossa fé está alicerçada em crer na justificação, na justiça que provém de Deus, conforme nós lemos no verso 21. Não há nada que possamos fazer para sermos justificados. O mérito é todo do Senhor. Em ambos, a fé é a maneira pela qual a justiça de Deus é recebida. Se eu achar que a minha crença é a causa da minha salvação, deixarei de olhar para Cristo e começarei a olhar para a própria fé, tornando-a uma obra. Fé é a atitude de se achegar a Deus com mãos vazias. Esse é o grande ponto. A fé é a atitude de chegar até o Senhor, o nosso Deus, de mãos vazias. Dizer, eu não tenho nada para te apresentar. Eu não tenho nada que eu faça que eu possa conseguir receber a sua justiça. E então, nós compreendemos que a nossa fé, se ela for trabalhada de uma forma a trazer a nossa salvação, ela não passa de uma obra. É interessante isso, né? Então, eu não tenho meios ou habilidade alguma para dar motivos para ser salvo. Eu só preciso receber a justiça de Deus. Só isso. Coloca o texto para nós, Rosa, referente ao homem que tem fé. Ao segundo texto. O homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, nem espera mais nada de si mesmo. Não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser. Ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e sua obra completa, e só nela descansa. É Martin Lloyd Jones que fala sobre isso. Cara, não há nada. Você pode olhar para você, você pode olhar para o seu passado, você pode olhar para quem você é e para quem você vai ser. Nada, nada, exatamente nada, vai fazer com que você torne a obra dele completa. Toda a obra está em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E a grande questão é que nós temos que descansar nele. Nós precisamos descansar no Senhor Jesus, sabendo que a justiça dele nos foi completada. Cara, isso é maravilhoso. Então, no verso 25, ele diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Ou seja, através da obra de Cristo na cruz, através do seu sangue. A fé que salva se encontra em Cristo e Cristo crucificado. Isso está em 1 Coríntios 2:2. Então, se a justiça, a forma que a justiça chega até mim é crendo através da obra que Cristo fez na cruz, que Deus, o nosso Pai, fez através da cruz com seu Filho Jesus. Então, quando eu olho para a cruz e vejo que Cristo foi dado, em meu favor, para morrer no meu lugar, para tirar o pecado do mundo, eu compreendo a forma que a justiça está se achegando a mim. Você compreende? Então, mais uma vez, não é nenhum ato que eu faço, nenhum esforço que eu tenho para conseguir receber a justiça de Deus. Mais uma vez, é o Pai através do Filho, fazendo a sua obra. Então, nós compreendemos que a fé que salva está em Cristo e Cristo crucificado. Então, nós podemos, eu quero coloca a definição para nós, Rosa, de John Stott. Ele traz uma definição muito boa aqui, e diz assim: podemos definir que a justificação pela fé não é um processo, mas um ato declaratório de Deus. Acontece fora de nós e não em nós. É instantâneo e não gradual. É a ação de Deus em declarar judicialmente que a situação de determinada pessoa está em harmonia com as demandas da lei. Veja que interessante. Então ele traz John Stott, ele traz a definição sobre a justificação pela fé, que ela não é processual. Então ele declarou uma vez, assim como em Gênesis, ele diz: haja luz.
A luz não foi acontecendo de uma forma gradual, um pouquinho de luz, daí no segundo dia aumentou a luz e no terceiro dia a terra estava completa de luz. Não, no momento em que ele deu o start, ele disse, haja luz, houve luz. É assim também com a declaração a nosso respeito. Então é como uma declaração judicial, né? Nós fomos absolvidos do crime cometido, como se nunca tivesse feito. Ou seja, quando Cristo se é colocado na cruz, Ele é levado para aquela cruz, é derramado o seu sangue, há o perdão do nosso pecado. Mas a grande questão é que nós fomos absolvidos nele. Se é que cremos nele, somos absolvidos. Aqueles que não creem em Jesus não são absolvidos. Então, no verso 24, ele fala sobre a redenção ainda, dizendo que Cristo Jesus é a nossa redenção. E antigamente em Israel, uma pessoa que tivesse dívidas e não pudesse pagar, ela se tornava escrava de uma pessoa, né? Então a lei previa que precisaria de um redentor, né? Um parente próximo, para que pudesse saldar essa dívida, quitar essa dívida. E o que acontecia? A sua escravidão era paga e ele voltava a ter liberdade novamente. Isso está em Levíticos 25, 25. Então o que Cristo fez? Como que a justiça chegou até nós? Justamente dessa forma. Quando Cristo é colocado na cruz, e isso é maravilhoso, quando Cristo é posto naquela cruz pelos homens, Ele está dizendo assim, eu sou o seu Redentor. Eu sou a pessoa que vim pagar a dívida pelo seu pecado. Eu sou aquele que vim te salvar do pecado da morte. Eu sou aquele que vim te tirar da escravidão. Eu sou aquele que vim te dar liberdade novamente. Você entende? Então Cristo está se colocando como um redentor. Por isso que ele usa a palavra redenção, porque eles conheciam essa palavra. Então Jesus, ele se faz como o parente mais próximo, se coloca na cruz em nosso favor e morre por causa de mim e de você, por causa do nosso pecado. Então é por intermédio de Jesus que nós, que somos escravos do pecado e da morte e do juízo, nós jamais conseguiremos pagar a dívida. Nós precisamos receber a redenção em Cristo Jesus. Agora no verso 25 ele diz também sobre a questão de Cristo ser a propiciação. Vamos acompanhar ali rapidinho? Deus ofereceu, 25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Veja, ele repetidamente ele fala sobre a sua justiça, repetidamente ele fala sobre ter fé em Cristo Jesus, e repetidamente ele fala sobre os sacrifícios, sobre a redenção, sobre algo que está sendo pago para que o pecado seja extirpado. Você entende? Então, mas o que significa a palavra propiciação é a questão. Ela significa o ato, o ato de afastar a ira punitiva de Deus. Então grava isso, a propiciação é o ato, a ação de afastar a ira punitiva de Deus. Então na propiciação de Cristo Jesus como sacrifício, Ele não só nos liberta do pecado como Redentor, mas Ele também afasta a ira de Deus, a ira punitiva. Você entende isso? Então a propiciação é muito maior e muito melhor do que a gente pode imaginar, porque não só tirou o pecado do mundo, mas ele podia simplesmente, vamos dizer assim, que se ele não fosse a propiciação e o Redentor, ele tinha pago a dívida do pecado, mas ainda a gente teria a ira de Deus para ser paga lá na frente. Você entende? Então a ira de Deus foi afastada mediante uma propiciação, e Cristo é essa propiciação. Ou seja, coloca para nós, Rosa, o texto para a gente ler junto. A cruz é o lugar onde o juiz recebe julgamento. Ele volta a justiça contra si próprio. Ela é uma demonstração tanto da justiça de Deus, quanto do seu amor justificador. Uau! O próprio Deus, ele volta a justiça contra si próprio. O próprio juiz volta a sua justiça contra si próprio. Aquilo que era para mim e para você merecermos, ele fala, não, eu vou pegar essa bronca para mim, o meu filho vai fazer isso, porque a gente não aguenta, né?
Nós não conseguimos. E é isso que ele quer declarar, que a justificação nada mais é do que um ato feito pelo Pai e pelo Filho, que nós não conseguimos buscar a salvação e cumprir ela nas nossas próprios esforços, com o nosso próprio braço ou pela obediência da lei. Nós precisamos chegar diante de Deus com mãos vazias. Veja só, verso 25 na parte B, ele diz assim: em sua tolerância havia deixado imunes os pecados anteriormente cometidos. Mas ele está falando aqui que ele não perdoou os pecados antes, porque ele deixou sem punição até que ele pudesse punir o seu filho, né? Então, na cruz. No Antigo Testamento, o pecado do povo, ele era castigado simbolicamente, né, pelo sacrifício de animais. Então, quando eles sacrificavam animais, o pecado deixava de existir. Então, quando ele coloca o Cristo neste lugar, o Cordeiro Santo, ele está mostrando a eles esse poder de perdoar os pecados. Verso 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mais uma vez, no presente, né, Deus, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador. O que é interessante, quando a gente olha para esse ponto, que nós precisamos ver Deus como um pai. A grande questão é se nós vemos o próprio Deus como um pai, ou nós vemos Deus como alguém. Lucas 15 fala sobre o filho que não conseguia desfrutar da presença do pai, e ele fez tudo para nós. Então ele é um pai digno de se ter. Nós podemos acessá-lo, nós podemos tê-lo para nós, e nós queremos ter esse Deus como um pai. E também, não só um pai, mas nós precisamos compreender que além de pai, ele nos deu tudo. Ele é um pai que deu tudo que nós precisávamos: a sua justiça, a sua graça e o seu filho, tudo mediante a cruz. Então, se nós nos achegarmos a ele vendo, bem, Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, então eu posso reconhecê-lo como um pai. Porque que filho que chega para um pai, para sua mãe, não é verdade, pedindo algo, não vai ter aquela fé de receber? Você recebe, e isso é bom demais, porque é assim que ele faz. Por isso que ele fala que nós precisamos receber a sua graça, nós precisamos receber a sua justiça. Por quê? Porque nós não podemos fazer isso no lugar dele. Nós não conseguimos fazer com que a salvação nos alcance. Somente ele pode nos salvar. E isso é maravilhoso. Agora no verso 27, ele fala a respeito da vanglória. Diz assim: onde está então o motivo de vanglória? Sobre toda essa questão, ele está falando, que motivo, onde está a vanglória de todas essas coisas? Se a salvação não vem por mim, se a justificação não vem por mim, então eu não tenho mérito algum, então eu tenho que abrir mão dessa vanglória. E ele diz assim, onde está então a vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Então até mesmo a vanglória de Paulo, ele está dizendo assim, ela tem que ser excluída. Mas por causa da obediência da lei? Não, de forma alguma, por causa da fé. E aí podemos compreender um sentido interessante aqui, porque ele está falando sobre um homem orgulhoso, ele está falando sobre um homem de conquistas, sobre um homem que está olhando para si próprio. E ele está falando de quem aqui? Obviamente, como nós ouvimos na aula passada, ele está falando dele mesmo. Ele está falando do Paulo fariseu. Vamos ler o texto, pode colocar para nós, Joyce, Filipenses 3, 4-9. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, vamos seguir no próximo ponto. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então Paulo está tirando aqui todos os argumentos para se vangloriar de si mesmo, referente à pessoa que ele era. Então ele está falando aqui que ele está abrindo mão da sua linhagem familiar, da tribo de Benjamim, da sua classe social, raça, do povo judeu, das suas realizações profissionais, seja da sua educação religiosa. Paulo está dizendo assim: tudo isso para mim eu considero como esterco. Sobre mim não há vanglória alguma, não há coisa alguma que eu venha me gloriar, porque a obra da justificação vem por meio da fé em Cristo Jesus. E isto parece tão óbvio, né? Mas a grande questão é exatamente essa. Será que nós não atribuímos a nós mesmos, aos nossos esforços, essa justificação de ser aceito, de estar nesse lugar? Era exatamente isso que Paulo estava falando. Aquilo que eu fiz no passado, sendo um homem zeloso diante da lei, o maior e irrepreensível dentre todos, não me levou para esse lugar de justificação, não me levou para um lugar de salvação. E é essa a grande questão. Ele diz assim, só excluímos a vanglória, que é o excesso de confiança em nós mesmos, quando constatamos que nossas melhores atitudes e realizações nada fizeram para nos justificar. É isso que Paulo está falando. Então, tudo que ele tinha feito até aquele momento em que ele tem um encontro com Cristo Jesus, o caminho para a cidade de Damasco, foi em vão. Porque ele buscava de alguma forma, através da lei, da obediência da lei, do seu cumprimento, buscar a justificação. Quando Jesus está falando assim: não, meu filho querido, não, meu irmão querido, você não precisa disso, você não precisa fazer nada. Você precisa crer na justificação, no poder da redenção, no poder da propiciação que Deus preparou em Cristo Jesus. Crendo nisso, nós temos a salvação e somos justificados dos nossos pecados, amém? Gálatas 6,14 diz assim, não precisa colocar lá: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se há algo que eu tenho que me gloriar, é na cruz de Cristo Jesus, justamente porque foi Ele que entregou a sua vida a meu favor. Foi Ele que abriu as portas, foi Ele que escancarou as portas para que nós tivéssemos acesso à salvação e ao nosso Pai. Então, há uma questão que a vanglória mal direcionada, ela pode provocar divisões humanas, devido ao orgulho que a pessoa tem de si própria. Por que divisões humanas? Porque eu posso, vamos pegar um homem na história, vamos pegar o próprio Hitler. Cara, o que ele pensava que era? O melhor dos melhores, o maior dos maiores, e a sua raça era a mais pura, e ele tinha que acabar com toda a raça na terra. Vanglória, ele achava que tinha poder para isso e podia fazer isso. É mais ou menos disso que Paulo, é exatamente isso que Paulo abre mão, do seu poder de fazer pela sua própria mão, para buscar e conseguir a salvação. Então o orgulho daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, do meu poder, seja do meu status social, seja da minha realização profissional, seja da minha superioridade, se eu tiver orgulho por causa de alguma coisa, por causa das minhas riquezas, eu vou agir de forma errada. Você vai se vangloriar, você vai se enaltecer em cima de outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não se vanglorie por nada disso. Considere tudo isso como esterco, mas se glorie na cruz de Cristo Jesus. Amém? Verso 28. Ainda Tiago 4,6 diz assim, né, que ele se opõe aos orgulhosos. Então quem se vangloria dos seus próprios esforços, né, mas concede graça aos humildes. Verso 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Veja só, então espera aí. Então se o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, então quer dizer que ele lançou fora a lei? De maneira nenhuma. Veja só, por que
Porque nós precisamos abrir mão da nossa vanglória, certo? Pois ela diz respeito ao nosso potencial, ela diz respeito à nossa identidade, diz respeito a uma segurança, né, que somos justificados pela fé sem obras. Então, se eu obedeço à lei para ser justificado, logo a fé virá obra. Não é fé, é obra. Então, o que ele fala aqui, ó, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, a lei não pode nos justificar de maneira alguma. De maneira alguma. Olha só que, coloca para nós o Tim Keller, o que ele diz sobre a questão de vanglória, para que a gente possa continuar aqui, Rosa. Só excluímos a vanglória quando constatamos que nossas melhores realizações nada fizeram para nos justificar. Vangloriar-se delas é como um homem que se afoga agarrado a um monte de nota de R$100 gritando: estou bem, tenho dinheiro. Então, ele deixa bem claro, Timothy Keller, ele deixa bem claro sobre a questão de vanglória, né? Que quando nós constatamos que as nossas melhores realizações, nossos melhores feitos para nos justificar não valeram de nada, né? Elas só mostram uma coisa, que é como se nós estivéssemos agarrados num monte de dinheiro, se afogando, morrendo e não largando mão daquilo, porque nós achávamos que aquilo de lá podia nos justificar. Tá bom, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Então, abra mão da sua vanglória, abra mão das suas melhores realizações e creia em Cristo Jesus. Creia no seu Filho para receber a justificação pela fé. É isso que ele está dizendo. Verso 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, verso 30 já. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Veja que Paulo, ele não está expurgando a lei. No verso 31, ele está confirmando a lei. Mas no 29 ele diz assim que Deus, ele é justiça disponível tanto para judeus como para gentios. Então, se ele é apenas dos judeus, não, ele é também dos gentios. Então ele é um Deus acessível tanto para os como para gentios. No verso 30, Paulo ele se sustenta cadê aqui? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi agora. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, se existe só um Deus que vai justificar tanto um como o outro, ou seja, né, o Fafa falou na aula retrasada sobre a questão dos circuncisos, os religiosos e os irreligiosos, só existe um meio de salvação. E ele estava explanando novamente isso, dizendo que um meio de salvação, tanto para os irreligiosos como os religiosos, é a fé em Cristo Jesus. E verso 31, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. A lei não foi posta de lado por causa da fé. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que crê no Evangelho, salvo sem a lei, compreende e ama a lei mais do que alguém que está buscando ser salvo por ela. Então veja só, se eu sou salvo sem a lei, sem me apoiar na lei, mas pela fé, pela justificação, pelo que Cristo fez por mim, ela denota que eu amo mais a lei do que alguém que está buscando ser salvo por ela. Ou seja, cumprir a lei por uma obrigação. Isso não leva você a lugar nenhum. É isso que ele está dizendo. Você não pode ser justificado pela lei, isso não vai te levar a lugar nenhum. Porém, você não pode abrir mão dela. Por quê? A lei não pode nos salvar, mas é ela que nos denuncia referente à vanglória. Que nos nossos feitos, nenhum homem, nenhum ser humano pode nos levar a qualquer lugar seguro. Porque foi Cristo Jesus que cumpriu a lei. Então nós sabemos que foi Cristo que cumpriu a lei. Ele não veio revogar a lei, né? Diz que ele veio cumprir a lei. Então ele não está lançando fora a sua lei. Mas todos aqueles que creem em Cristo Jesus e são justificados nele, já cumpriram a lei nele. Então por isso que ela não é jogada fora.
Por isso que muitos judeus também olham para nós, no Ocidente, e pensam, né, que não podemos crer nesse Cristo, não podemos crer no Jesus de vocês, que é o Salvador. Mas por que não? Porque vocês lançaram fora a lei, e a lei é o princípio, a lei é a vida, a Torá é a vida dos judeus. Mas nós cremos que a lei é dada a nós, e nós a cumprimos em Cristo Jesus, amém? A N.T. Wright, ele escreve o seguinte: justificação pela fé não significa que Deus de repente deixou de se importar com um bom comportamento ou com a moralidade. Pelo contrário, Deus espera que andemos decentemente. Então, olha só, N.T. Wright escreveu isso em Surpreendidos pela Esperança. Então ele diz que apesar de Deus ter justificado a gente pela fé, não significa que ele abriu mão do bom comportamento e da decência. Ou seja, e da moralidade. Quando nós vemos, o Fafa falou bastante sobre moralidade, né, Fafa, e sobre moralismo. A questão, a moralidade, ela é um conjunto de valores e princípios que deve reger a conduta humana. Ele não está abrindo mão disso. Fazer o que é justo, bom e certo. Agora, o moralismo é a imposição de um padrão de comportamento moral, singular, limitado a um tipo de ideologia. Fazer com que alguém seja aceito pelo cumprimento do nosso padrão, quer sejamos praticantes ou não do mesmo. Então, N.T. Wright, ele está falando que Deus não abriu mão do nosso bom comportamento ou da moralidade, não está falando do moralismo, por isso que eu quis ler esse ponto aqui. Quando nós lemos Romanos 13 e 14, eu quero colocar este adendo aqui, rapidamente, pode colocar lá para nós, Rosa? Ele diz assim, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha só que questão interessante, então, que ele fala aqui. Então, visto que Deus espera que nós sejamos decentes, e Paulo está escrevendo aqui no capítulo 13 de Romanos, para nos comportarmos com decência, ele está dizendo o seguinte: não usem da justiça de Deus para dar ocasião à carne, antes, revistam-se de Cristo Jesus, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É óbvio, então há um lugar que nós precisamos alcançar, que é um lugar de santificação, por aquilo que Deus fez por nós. Rosa, coloca o texto para a gente ler aqui, e a gente já vai encerrando, que é a grande questão. Nós cremos em Cristo Jesus, somos salvos mediante a fé naquilo que Ele fez, mediante a justificação de Deus a nosso favor. E como que nós tratamos isso? Como que nós seguimos com a nossa vida diante dEle? Há uma questão aqui, o comportar com decência, ao qual Paulo diz ali, diz respeito a uma santificação contínua. A santificação é a única expressão relevante de gratidão pela justificação. Você entende isso? Então, assim, há um comportamento decente que eu tenho que ter, porque eu fui revestido de Cristo. Então, se eu estou diante da sociedade revestido de Cristo, eu tenho que mostrar quem é o Cristo. Então, por isso que diz assim, coloca o próximo. Satisfazer o desejo da carne é a expressão de quem está tentando se salvar. Esse é o ponto. Então, satisfazer o desejo da carne é a expressão de quem está tentando se salvar. Por isso devemos entregar o nosso corpo como um instrumento de justiça, expressão de quem sabe que já foi salvo. Então, quando o seu corpo, Paulo diz, quando o seu corpo é um instrumento de justiça, você sabe que foi salvo. Você não entra em decadência novamente, em depravação. Entende nisso? Então, devemos entregar nosso corpo como instrumento de justiça, expressão de quem sabe que foi salvo. Veja só, então, há um acontecimento. Paulo vem falando sobre toda a depravação do homem. E nós estamos encerrados e punidos ali. Depois ele fala sobre a sua justificação, e nós cremos que em Deus nós somos santificados. Depravação,
para a justificação e da justificação para a santificação, porque sem santidade ninguém pode ver a Deus. E essa é a grande questão, que eu preciso refletir em mim a santidade de Cristo Jesus, porque senão como eles verão a Deus? Como que poderão ver a Deus se não há santidade? Então eu fui revestido de Cristo, nós fomos revestidos de Cristo Jesus? Sim, nós fomos. Então a santidade dele é manifesta ao homem. Como? Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, eles veem o Senhor, eles veem o próprio Deus. Então, santidade é para que outras pessoas possam vê-lo, não uma santidade egoísta e moralista, mas uma santidade tal que aponte que estamos mortos para o nosso pecado. Romanos 6. Salmo 50, 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Veja só, ele diz: quem me oferece. É uma questão de você entregar livremente ao Senhor a sua gratidão. Quem entrega a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Romanos 6,13 diz assim: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos como um instrumento de justiça. É a forma como nós devemos nos comportar mediante a justificação. Colocando os membros dos nossos corpos, colocando a nossa vida diante de Deus como mortos para o pecado. E realmente estamos mortos para o pecado, porque nós estamos em Cristo Jesus. E essa é a grande hora de nós darmos graças ao Senhor. Vamos repetir, porque graça, lembram? É quando eu recebo aquilo que eu não merecia, justiça. E misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia, juízo. Veja só que interessante. E ele encerra assim, nós encerramos assim, porque nós precisamos compreender que a justificação, ela me leva para um outro estágio, que é a santificação em Cristo Jesus, para que ele realmente possa ser visto na minha vida, um instrumento de justiça para a sociedade. Amém?